Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. E na Telecom, o Jornal da Comunidade, jornalista Jorge Fernandes. Aliás, estou muito preocupado com o meu time, o Santos Futebol Clube. Que fase difícil, que não passa. Já caímos para a segunda divisão, voltamos e agora estamos aí engatinhando. Eu vou torcer bastante, porque quem é santista não consegue mudar. Não consegue mudar, é difícil mudar de time. A gente sofre, chora. Minha esposa fala às vezes, por que está chorando? Eu falo, também não sei. Porque o futebol ele tem essa magia de fazer as pessoas chorarem e se emocionarem. Aliás, estou feliz porque todos os meus filhos também são santistas. Isso me torna, dá um certo alívio, que sofrimento em família é diferente. Mas vai mudar, eu tenho certeza. Tenho certeza que vai mudar. Hoje eu estou feliz. Semana passada, tivemos o lançamento de um livro de Arnon Gomes. Hoje, outro lançamento é a cultura, é a arte através das letras. Aliás, até melhora a saúde das pessoas através da escrita. Isso é fato, é realidade. Recebo aqui um amigo de verdade. Trabalhou na rádio A Tribuna, na TV Tribuna, no jornal A Tribuna, uma história. Gilberto Ruas, que teve a oportunidade de ser interpretado em um livro pelo filho Maurício Ruas. Como é essa história? Um filho escreve sobre um pai, uma história de amor. Olha a sensibilidade do nosso programa. Aliás, quem é Maurício Ruas? Qual sua história de vida? É um prazer imenso te receber aqui, meu escritor. Obrigado, meu amigo. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença, o convite. Obrigado. Para a gente poder estar divulgando. E Maurício sempre foi um cara empreendedor, meio inquieto, né? Meu pai sempre brincava comigo que eu não parava muito quieto com as coisas. E hoje eu tenho um comércio na Praia Grande, faço uma consultoria para o Instituto Embeleze, na expansão de franquias. E aí agora deu a ideia de escrever um livro e eu comecei escrevendo sobre a minha vida, né? E no meio do caminho eu falei, não, meu pai agora faz aniversário dia 4 de agosto e a ideia era fazer uma surpresa para ele com esse livro. E aproveitando, trouxe um livro aqui, Jorge, para te entregar de presente. Oh, okay. Que honra minha. Tá bom? Que honra. Obrigado. Espero que você goste, foi feito com muito carinho. Eu sou muito emotivo, porque no meio do caminho eu estava escrevendo sobre meu pai, ficava ligando para ele, perguntando e não queria falar. Mas no fim tive que acabar falando, né? O motivo, Obrigado, conversei com ele. E aí começamos, né? Ele contava as histórias, eu ia escrevendo, eu fui escrevendo. E quando a gente ia reler, muitas vezes no meio do caminho eu parava que eu não aguentava, eu começava a chorar. E pedia para meu pai continuar lendo, ele continuava lendo. Então, assim, foi feito com muito coração, muita emoção. Não sou um escritor profissional, uma primeira vez que eu estou escrevendo o livro. E foi assim, foi no impulso, começou com uma brincadeira e foi virando um negócio sério. Quando você fala começou pelo impulso, primeiro livro, eu tenho uma frase que eu sempre digo, um livro é um filho. É você passar para o papel aquilo que tem o seu sentimento. Você falou que é uma pessoa muito emotiva, mas escrever sobre o próprio pai. Conta pra gente. Bom, eu tenho 4 filhos, né? Então, o pessoal fala que tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Isso. Quando eu fui presidente do Rotary, eu plantei uma árvore junto com os meus companheiros em 2000. Tenho 4 filhos e agora escrevi meu livro, encerrei meu ciclo, né? Agora só o meu sonho é ser avô. Mas vamos lá, vamos indo. Vamos lá. E assim, foi uma experiência incrível, né? Foi uns 4 meses de trabalho aí que a gente vem trabalhando. E eu fui fazendo e aprendendo. E acho que deu um resultado legal, né? Agora as pessoas estão lendo, já estão gostando, estou recebendo bastante feedback, que é importante, né?
Antes de passar a palavra para o Gilberto Ruas, que vai ser enaltecido nessa obra, como a pessoa faz para adquirir esse livro? Então, tem disponível na Amazon. Você entrar no site da Amazon, é só escrever o nome do meu pai, Gilberto Ruas. O livro já aparece, e é super fácil de comprar, entrega rapidinho, tem a credibilidade da Amazon, né? Tá bem tranquilo. Tem na versão física e na versão e-book. Entendeu? Então pode adquirir de uma forma ou de outra. Eu convido você a adquirir essa obra pelo seguinte fato. Nós vivemos uma fase muito difícil, com muitas guerras, muitas brigas. O filho não respeita o pai. O filho não respeita o pai. E quando alguém te dá a honra de escrever um livro sobre o pai, esse respeito que isso aí é que está faltando para a humanidade. Então esse livro nada mais é de um auto-incentivo para que você possa absorver essas palavras e transformar mais ainda o seu interior. É um fato, é uma realidade. Agora, se essa láurea que o senhor recebe, meu caro amigo Gilberto Ruas, é importante, mas antes de entrar propriamente no livro, quem é Gilberto Ruas? Quem é você? É um prazer te receber aqui. Eu sou uma pessoa simples, né, que teve uma vida difícil como muitos, né, brasileiros. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, eu tinha uma formatura do meu primário no dia 20 de dezembro de 52. No dia 11, um padrinho meu foi em casa me buscar para ir trabalhar com ele na feira. Comecei a trabalhar na feira, depois fui trabalhar, ele me levou para trabalhar no escritório na cidade, na General Câmara 99, que é ali em frente à tribuna. E dali eu comecei a ter contato com duas pessoas que eu agradeço muito da tribuna, que era o Sarabando e o Joaquim Carreca Serra. Eram dois que trabalhavam no jornal e eu, ali em frente a eles, menino ainda, entregava um jornal, chamava Notícias Luso-Brasileira. Aí então eu ia na gráfica, que era do Anália Franco, onde tinha o Gaudêncio lá, e naquela oportunidade, por incrível, acho que ninguém sabe, eu conheci dois linotipistas, que depois foram para a tribuna. Um é o Juarez Bahia, famoso, virou editor-chefe da tribuna, ele conheci como linotipista lá no Anália Franco. E o Eliseu Pereira, que depois foi para a tribuna como linotipista. Aí, como eu trabalhava ali em frente, aí me chamaram para auxiliar de publicidade no jornal A Tribuna. Eu comecei ali, então, com 15 anos e fiz uma carreira, fui como chefe de publicidade, depois como gerente, como eu falei antes, em 82, 84, acumulei as funções de gerente da rádio A Tribuna AM, a FM estava começando, a Rádio Atlântica. Então, eu fiz um período lá trabalhei 31 anos na Tribuna e até onde eu conto essa história da minha vida, né? Desde que eu nasci em 41 até 1988. Aí daí para frente vai ficar uma segunda edição. Já deu um spoiler para a gente aqui, isso é muito importante. Mas hoje seria a emoção que eu acho que é mais importante. Aliás, conversava também com o Eliezer Prates, que também lhe conhece. Durante muitos anos trabalhamos na Rádio Cultura e eu tive a oportunidade de trabalhar também na rádio A Tribuna, AM. Trabalhei a AM também, fazia o Boletim do Porto, não sei se era na tua época, fazia o jornal com o seu Mota Demóstenes. Tivemos uma história também na Rádio A Tribuna. Mas o que representou a Tribuna na tua vida? Representou muito, tanto é que eu tenho a história até hoje, eu tenho contatos com vários ex-funcionários lá, tenho um grupo de amigos, então a lembrança assim é muito grande, né? Eu tenho amigas como a Miriam Guedes, que foi jornalista, Ana Maria Saqueto, enfim, a Arminda Augusto, que está na tribuna de hoje. Recentemente, uma menina que foi minha secretária na época, se aposentou agora, que é a Cláudia, que aposentou com 40 anos de tribuna. E tem lembrança assim, do Nelsinho, que foi muito conhecido aqui em Santos, foi meu braço direito lá no departamento comercial, o Jairo Guanais, que também é bem conhecido, se aposentou há pouco tempo da tribuna. Então eu mantenho contato com todos esses meus amigos, graças a Deus. Uma das coisas que a gente guarda, que é um legado, é as amizades, né? Os amigos que a gente deixa aí
na tribuna. Então, quando eu encontro um ou outro, assim, sempre aquele abraço fraternal, me chama até de chefinho, oi, que saudade e tal. Então é muito, muito gostoso, viu, Jorge? É importante quando você fala, Gilberto Ruas, quando você fala no Nelsinho, o Nelsinho, ele foi diretor da velha guarda da X9, esteve com a gente lá um tempão, onde estiver também uma grande pessoa. É importante, Maurício, você está falando desse lançamento. Hoje, eu já espero o lançamento, fico feliz de estar aqui apresentando o trabalho dentro do programa do Jornal do Porto. A receptividade da tua obra. Então, começamos a divulgar faz uns 10 dias, né? Isso. E algumas pessoas que já tiveram o prazer de ler, me ligaram, agradeceram, falaram que gostaram muito. Muitas pessoas, o Dair Jordonês, né? Inclusive ele fez uma charge do meu pai, que está no livro aí também. Ele leu, falou que gostou, se identificou muito. Então é isso, eu quero tentar passar isso para as pessoas, né? Que a importância da família, né? A família, às vezes eu vejo as pessoas falar para os jovens hoje, não tenha filho, parece que não acredita, né? Que as crianças são capazes de fazer. E eu brinco com a minha sogra, ela fala, não, vocês têm que pensar em outras coisas. Eu falo, vem cá, mas o que você tem de mais importante na sua vida? Ela fala, os meus filhos. E você não quer que seus filhos tenham filhos? Então, né, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente tem que preservar a família. Quando reúne a família, né, aquelas conversas. No livro eu falo, né, que esses causos que a gente ouviu em várias conversas, em várias festas. Então a gente está deixando registrado. Então é também uma homenagem à minha mãe, que minha mãe agora vai fazer 3 anos que faleceu, né? E uma lembrança, assim, uma mulher assim muito especial. Quando você fala especial, eu tenho aqui, você pode acompanhar comigo, o Hélio também já colocou ali, seria importante que esse livro fala também do Gilberto Ruas e de Solange Vasconcelos Ruas. Isso. Talvez seja essa a tua emoção de Isso. ter vivido ao lado desse casal maravilhoso, que você externasse aqui para nós aqui, para quem vai adquirir essa obra, possa também conhecer um pouco na tua voz quem é Solange. Então, minha mãe sempre foi uma mulher assim muito inteligente, muito calma, sabia falar as coisas na hora certa, na hora daquele alvoroço, daqueles problemas que todo mundo tem, né? Ela era calma em pessoa, né? Podia estar a coisa pegando fogo, ela era que colocava calma, ela que unia a família, fazia questão de unir os filhos, né? Eu tenho mais 2 irmãs, a Patrícia e a Tatiana. Então ela é o que juntava a família, né? Que mantinha a rédea curta ali, né? Inclusive em 2016 ela fez uma carta para mim, entregou para mim, para minhas irmãs, falando da importância disso, que a gente sempre mantivesse esse laço familiar dos irmãos. Então ela assim, sempre foi uma pessoa muito importante, assim. E eu, com esse meu jeito inquieto, e ela tinha calmaria para me segurar muitas vezes, né? E sempre me apoiava em tudo que eu ia fazer. Gilberto Ruas, homenageado hoje nesse livro, nessa obra maravilhosa, feita também pelo seu filho. Você falou um pouco da importância da amizade. A amizade é muito importante, ela marca os nossos corações. E a família? A família é tudo, né, Jorge? Porque, veja bem, quando o Maurício me falou do livro, eu, em princípio, assim, eu não queria muito, né? Mas quando ele falou que estava fazendo e tudo, e pesquisando, falando de ter ouvido as minhas histórias, né, durante todo esse tempo e tudo, e que seria uma homenagem não só a mim, mas a Solange, que é minha esposa, né, seria um tributo a ela, né? Tributo. Foi aí que eu aqueci, né? Falei, acho que então vale a pena, vamos fazer assim. Então, porque no começo eu não sabia que ele ia fazer um livro. Ele perguntava algumas coisas, tal, pai, como é que foi aquilo e tal. Eu ia falando, né? Chegou um ponto que ele não pôde esconder mais. Aí ele abriu o jogo comigo, né? E aí eu falei isso para ele. Eu falei, bom, tá bom, vamos fazer. Mas olha, Maurício, eu acho que você tem que... Tudo que você vai fazer, é você que vai falar. Eu vou te dar as dicas aí, entendeu? Porque você fala na primeira pessoa, você descrevendo o livro, eu vou te dando as dicas aí, só. E foi assim. Então, a realidade é um tributo à minha esposa, né? Porque foi uma companheira de muitos anos, né? 56 anos. Em 2016 fizemos bodas de ouro, né? Olha, que coisa linda. E a Solange era uma pessoa muito inteligente, me ajudou muito, me incentivou muito.
Até quando fui fazer faculdade de comunicação, que eu fiz publicidade e propaganda, fiz com um pouquinho já de idade, com 33 anos, é que fui fazer a publicidade e propaganda, porque eu estava na tribuna como gerente, mas precisava de um incentivo para estudar, e a Solange me incentivou para isso. Aí depois de 78 eu me formei em publicidade e propaganda, aí fiz a DESG, o 7º ciclo da DESG lá no Fórum, que também foi um diploma bastante. E depois, em 87 e 83, eu entrei para o Rotary Clube Santos Oeste. E depois de 87 e 88, fui presidente do Santos Oeste. Então, a minha vida foi essa, sempre com incentivo da minha esposa Solange, que eu tenho muita saudade dela, até hoje me faz muita falta. E ela me deixou 3 filhos, o Maurício, que é o mais velho, é o primogênito, a Patrícia e a Tatiana. São 3 filhos, né? O Maurício e a Tatiana, e a Patrícia são os 2, a Tatiana é a mais caçula, mas são 3 filhos que estão sempre junto comigo, né? Que inclusive, ótimo. logo depois que eu me aposentei da tribuna, o Maurício teve a ideia de abrir uma loja de comércio e tal, de placas e troféus e tudo, né? E qual foi o nome da loja? PMT, Patrícia, Maurício e Tatiana. Meu carinho. Homenageando aos filhos, entendeu? Então, Jorge, a minha vida é essa aí. A minha vida é essa daí. É interessante também nesse sentido, com relação à vida, esse amor que você tem pelos teus filhos. Inclusive, o Maurício, é até interessante estar falando esse assunto, porque o nome de uma pessoa, eu acho que é o tesouro daquela pessoa. O que eu tenho de mais importante na minha vida é o meu nome, Jorge Fernandes. Eu adoro isso. E quando você fala também com relação a esse amor pelos filhos, e essa obra recebe o nome de Uma História de Amor. Então é um nome. Você escolheu um nome, Uma História de Amor. Por quê? Então, como todo casal, né, tem suas dificuldades, até eu falo isso no livro lá, que ali a gente escolheu falar dos bons momentos, né, mas foi muita dificuldade, foi passada também. E só conseguiu passar essa dificuldade graças a esse amor, a esse carinho, a presença da minha mãe, do meu pai, de nunca desistir, de estar unindo a família. Então, eu acho que eu considero a história, e é um exemplo para mim, né, é uma história de amor, 56 anos de casado, quer dizer, é muito tempo, né? Então, assim, tem muitas histórias, muitos causos, né, como eu falo. Então, assim, isso me marcou bastante até hoje, né? Eu olho para trás e vejo por tudo que eles passaram e sempre permaneceram firmes, né? Coisa que hoje em dia, né, qualquer briguinha, a pessoa já quer separar, já quer não sei o quê, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, ressaltar a importância, o desafio, as conquistas, né? Uma prova aí que os meus filhos, né, seja de exemplo os meus filhos também. Lógico. Eu volto com você, Gilberto Gomes, porque um dos fatos que me chama a atenção nas entrelinhas é o trabalho que você faz. Porque eu sou do Rotary Vila Belmiro, e o Rotary é um clube de servir. O Rotary muda a vida das pessoas, porque as pessoas às vezes, o que eu entendo? Eu vou no Rotary toda quarta-feira, ainda pago para ir lá, para poder fazer algo pela uma creche, que nós temos uma creche aqui. Fale do Rotary, na época que você participou, como você viu o Rotary? Eu trabalhava na tribuna em 83, né? Tomei posse no dia 25 de janeiro de 1983, no tênis clube, com a presença de um presidente de RI japonês. Foi uma festa muito bonita. Eu e mais 4 que entraram no clube. Eu, meu compadre Arnoldo, outro meu compadre Hugo Brandi e o Oswaldo Cruz. Não sei se vocês lembram desses nomes. Perfeito. Mas entramos em 4 e ficamos conhecidos como os 4 mosquiteiros no Rotary, né? E eu entrei com a ideia de servir, né? Porque eu era gerente do comercial do jornal, eu não entrei lá para me servir, mas sim para servir. Lógico. Então, uma das coisas que eu procurei fazer eu editava um boletim para fazer quem é quem, para as pessoas se conhecerem mais, né, dentro do clube, né? Porque sempre entra um novo, e às vezes não conhece o companheiro do lado. Então, eu fiz esse trabalho durante muitos anos, mas em 87 e 88,
eu fui escolhido para presidente, né? E fiz uma gestão assim, né, baseada assim, no companheirismo, na amizade. Até lembro do início, assim, que eu estava assim, meio apreensivo, né? Falei, eu não tinha muita experiência de Rotary e tal. E o primeiro presidente do Rotary Santos Oeste chamava Osmar Negrão, era um dentista conceituadíssimo em Santos, faleceu já há muito tempo. Mas ele, que era muito experiente em Rotary, ele me falou, Gilberto, todo ano tem um presidente novo e cada presidente tem o seu perfil. Então, seja você, não seja diferente, seja você. E foi assim que eu fiz. E fiquei também 30 anos no Rotary Santos Oeste. 30 anos? Maravilha. Depois que eu acabei saindo também agora, né? Porque eu estou meio afastado aí das coisas, né? E o meu Maurício é que está me trazendo agora para... Que filha. É interessante, eu tenho uma frase aqui na contracapa. Este livro é, antes de tudo, uma tentativa amorosa de preservar memórias. Explica pra gente. É isso aí, é preservar e eternizar, né? Deixar é como a gente estava falando, né? Um livro é um legado. Eu brinco com a minha esposa e falo assim, agora, se daqui a 100 anos cair uma bomba aqui, não sobrar nada, um dia vai estar alguém andando, tropeçar numa madeira, vai olhar para baixo, pô, tem um livro aqui, ó, pô, quem é esse Maurício aqui? Quem é o Gilberto e tal? Então, assim, né, de uma forma brincadeira, mas é isso, é deixar eternizado, deixar registrado, né? E demonstrar para o meu pai e para minha mãe, onde é que ela esteja, que a importância, né? Que o meu jeito meio louco de ser assim, de fazer as coisas. Eu também fui presidente de Rotary 99 2000. O meu treinamento com o Rotary foi para presidente foi com o Paulo Viriato Corrêa da Costa. Né? Nova geração. Nova geração. E o meu pai sempre, quando eu fui presidente, ele falava, Maurício, põe um negócio na cabeça. Você está presidente, você não é presidente. Então, a gente saber que a coisa tem que rodar, né? Fiquei uns 4 anos no Rotary, aí eu mudei para Praia Grande, aí acabei me desligando um pouco e tal, e aí as coisas... Mas é isso, é deixar registrado, deixar marcado a importância, pelo menos, que eu dei para a história dos meus pais, né? Que a importância que eles tiveram na minha vida. Hein? É importante. Gente, eu vou um breve intervalo e volto daqui a poucos instantes com uma obra, Uma História de Amor. Gilberto Ruas, que está conosco aqui. E Solange Vasconcelos Ruas. E o filho, Maurício Ruas, o autor dessa obra que você vai ter na sua estante. É muito importante. É falar de amor. É falar de paz. É falar da amizade. É falar do carinho de um pai para um filho e um filho para um pai. Aguarde aí. Eu volto já. A sua saúde dos seus familiares é o bem mais precioso que existe. Para mantê-la, você precisa de um bom plano de saúde. Com uma rede credenciada em toda a Baixada Santista, com médicos qualificados e atendimento humanizado, e uma ampla rede própria com uma excelente retaguarda hospitalar. Além de uma farmácia com descontos e preços imbatíveis, e o Santa Saúde Odonto para cuidar da sua saúde bucal. Conheça o Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Voltamos aqui na Telecom, canal Onzanet, Jornal da Comunidade. Hoje eu estou feliz de falar da importância da educação, da leitura, da transformação através das letras. Temos aqui uma obra, Uma História de Amor, que eu vou sempre estar falando. Aliás, você que chegou agora, é importante, se você quiser adquirir essa obra, Obrigado Reale, que está aqui em nossa tela, Uma História de Amor, tem esse casal lindo, maravilhoso, Solange, meu respeito. Como adquirir esta obra, Maurício? Então, ela está disponível na Amazon, né? Como eu falei, basta digitar o nome do meu pai, Gilberto Ruas, o livro já aparece. Tem disponível também na loja Wiclap, né? Tem na Clube dos Autores também. E na Praia Grande, tem disponível na banca de jornal da Boutique do Peixe, lá no Cando Forte. Tem disponível na banca da Vila Tupi, em frente ao Banco Bradesco. Tem lá na banca também, que eu deixei lá também para... E se alguém quiser fazer algum contato comigo, alguma informação, posso deixar meu celular aqui? Fique à vontade. 13
974 15 25 25. Repita. 974 15 25 25. É o WhatsApp também. Pode me ligar, mandar uma mensagem. Espero que vocês gostem. Foi feito realmente de coração. Como eu falei, eu não sou um escritor profissional, mas procurei estudar, procurei me aperfeiçoar, procurei fazer e procurar fazer da melhor maneira possível. Gilberto Ruas, por que eu devo ter esse livro na minha estante? Seria uma gentileza da sua parte, né? Guardar um pouquinho da minha memória, né? Perfeito. Então, eu fico satisfeito que você tenha esse livro, porque conta um pouquinho da nossa história de humildade, de começo, de desafios. Então, eu acho que gostaria até depois de ouvir a sua opinião, se você gostou do livro, o que você achou. Para nós seria uma honra saber que você gostou do livro. Te receber aqui foi uma grande honra, porque você é do rádio, é da comunicação, isso é importante para nós. Obrigado. Eu deixo aberto nossos microfones, algo que você queira falar, o tempo é totalmente seu. Obrigado, Jorge. Eu agradeço a sua atenção de ter nos convidado aqui para falar do livro, né? Ter recebido meu filho, Maurício, e fico muito contente, né? Porque a gente fica revivendo os velhos momentos da rádio, da tribuna. Eu sempre gostei muito de rádio, sempre gostei, né? E quando eu tive a oportunidade de trabalhar na rádio, foi um prazer, assim, conheci novos amigos e tive oportunidade, assim, de trabalhar, desenvolver um trabalho, assim, bom em termos da parte comercial, de comunicação. Mas foi muito bom, Jorge. Obrigado. É interessante que eu comentava com o Eliezer Prato do programa anterior, justamente sobre a rádio AM. Está falando da AM ou do FM naquela época? AM e depois estava iniciando a FM. Fala um pouco da AM para a gente, um segundo, por favor. A Rádio Tribuna AM era o Reinaldo que tomava conta, da parte de técnica era o Hélio Ávila de Souza, tinha o Oswaldinho na parte técnica. A Rádio Tribuna AM era da época, né? Junto com a Rádio Atlântica, que a Tribuna também adquiriu. E o rádio sempre foi assim, cativante, né? Eu tive a honra de trabalhar na Rádio AM. Maravilhoso. Que Rádio ano? Tribuna. Agora eu não recordo Não o recordo. ano que eu fazia o boletim junto com o seu Mota. Aí depois, antes de ir para depois fui para a Rádio Cultura. Maravilhoso. Trabalhar com o Gilberto e com o Beto Mansur? Eu fui primeiro para a Rádio Cultura e depois, isso mesmo, patrões nossos lá. Primeiro, aliás, o Eliezer que abriu a porta para mim na Rádio Cultura. Aí depois fui para a Cultura, Rádio Atlântica, Rádio Cacique, várias rádios aqui na emissora, através da Rádio Cultura que abriu as portas para mim. O Gilberto fez faculdade comigo. Gilberto? Gilberto Mansur. Faleceu agora há pouco tempo, né? O irmão do Beto Mansur. Quando eu saí da tribuna, até encontrei o Beto Mansur, e o Beto Mansur até aqui me convidou para trabalhar com ele, mas eu acabei não indo. Fui trabalhar no Jornal da Orla um tempo, aí fiquei um ano lá no Jornal da Orla. Meu amigo, meu irmão, Maurício Ruas, autor, foi um prazer te receber aqui. Obrigado, muito obrigado pelo convite. E só queria falar que você escreveu um livro, né, que nem você falou. Eu comecei a escrever, comecei a pegar gosto e realmente assim é como se fosse um filho mesmo, né? E assim se tornou meio que uma terapia para mim também, né? Às vezes a pessoa fala, como é que você arruma tempo? Eu tenho meu comércio, vou para São Paulo, tenho a expansão da franquia, tudo. E ainda arrumou meus tempinhos, né? Na hora de folga para escrever um pouquinho. Mas foi muito bom. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. E a você continue aqui. A TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.